A paz do Senhor Jesus para todos vocês que me acompanham, que estão comigo aí todas as semanas nas lives. Deus em Cristo te abençoe. Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe o teu casamento. Eita glória, que maravilha! Nós podemos estar aqui mais um dia para honra e glória do Senhor e eu estou muito feliz por estar aqui. É um privilégio poder estar aqui juntamente com vocês, para poder então trazer um pouco da palavra de Deus e te ajudar naquilo para que você venha a ser edificado e assim a gente aprender uns com os outros, né? Aquilo que a palavra nos ensina, porque esse é o nosso propósito. Falar do amor de Deus, ajudar famílias, casais que tenham um propósito. Não é verdade? O meu papel aqui nas nossas lives é, com base na palavra de Deus, te ajudar. Você mulher, você homem, você casal, vocês que têm esse propósito de viver uma vida plena, uma vida saudável, uma vida abençoada diante da palavra de Deus. Então esse é o meu propósito. É esse o propósito que eu tenho para as minhas lives, é que você venha a ser edificado, é que você venha a ser abençoado. É por isso que eu sempre dedico esse momento para as nossas lives, porque o meu desejo é que você venha a ser edificado e abençoado. Eu sou, para os novos seguidores que estão por aqui, eu me chamo Ellen Damares, tá? Estou sendo aí em formação em psicanálise e nós vamos aqui no nosso canal, né? No nosso Instagram, nós falamos da palavra de Deus, tudo baseado nas escrituras sagradas, porque nossa bússola, né? É a Bíblia, é a palavra de Deus. Então, sem mais demora, eu quero hoje falar sobre casamento. E o tema de hoje, da nossa live de hoje é 2 corações, um propósito. Os papéis no casamento segundo a palavra de Deus, porque esse é o nosso propósito. E eu quero pedir para você, fica aí até o final, porque hoje vai ser maravilhoso esse momento aqui, viu? Vamos aprender aí junto como é que diz a palavra de Deus e, em favor, como é que eu tenho que agir, meu papel como esposa e o papel do meu esposo como esposo, como é que precisa ser, não é verdade? Nós vamos aprender um pouquinho aqui. Deus abençoe vocês, fiquem à vontade aqui comigo e fica até o final, porque no final eu quero fazer uma oração. Quero fazer uma oração por você, quero fazer uma oração pela tua família e uma oração pelo teu casamento, tá bom? Vamos então dar continuidade? Hoje nós vamos falar sobre esse tema maravilhoso. Gente, eu amo falar de família. Para mim é um prazer imenso falar de família, porque com a graça de Deus eu tenho uma família com propósito, eu tenho uma família maravilhosa, um esposo abençoado, eu tenho tentado e feito de tudo para seguir aquilo que a palavra de Deus me ensina, me inspira e me capacita. Por isso que eu gosto de falar desse assunto. Para mim é uma honra. É uma honra poder ter a minha família, poder ter meus filhos e poder estar aqui, podendo ajudar você a ter uma clareza melhor de como pode ser através da palavra de Deus, tá bom? Como tem que ser o nosso papel? Muitos casamentos hoje sofrem porque estão se confundindo esse papel. Está sendo muito confuso o papel do homem, o papel da mulher, e muitas vezes estão sendo invertidos esses papéis ou até mesmo sendo ignorados. Então nós vemos muito isso acontecer, sabe? Nós estamos vendo isso com mais frequência. As famílias estão sendo muito confundido tudo isso e a gente está vendo que a cultura atual, ela promove uma ideia de igualdade que às vezes apaga as diferenças e funções naturais e espirituais de cada um dentro do casamento.
Então, assim, nós entendemos, né, com base na palavra de Deus e também baseado na psicanálise, nós não falamos do casamento com superioridade. Nós vemos o casamento como com responsabilidades distintas. Cada um, na sua função, se complementam. Então, nós precisamos entender isso, que dentro do casamento não é algo de superioridade ou ser competições, sabe, algo competitivo, não, mas é algo que se complementa, cada um com a sua responsabilidade, sabe? Cada um com a sua responsabilidade, elas se complementam. Então eu quero dizer para você, hoje nós vemos essa cultura dessa maneira. Nós vemos isso tá sendo muito misturado, sabe? Muita misturança, muita coisa. O homem tá fazendo o papel da mulher e a mulher fazendo o papel do homem. A mulher saindo para trabalhar e muitas vezes o homem fica em casa ou vice-versa, algo acontecendo com muito, sabe? Tirando aquilo que a essência, a palavra de Deus nos ensina. E aí nós vamos ver o que é que Deus então deixa para o esposo. Qual é, diante de Deus, diante da palavra do Senhor, o que Deus deixa como função do homem? Vamos aprender um pouquinho? Pela palavra de Deus, em Efésios capítulo 5, versículo 25, como que vai nos dizer? Efésios 5, 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, os maridos precisam amar as vossas esposas e se entregar por ela, amar ela, se entregar por ela. Isso é muito importante. Então, aí nós vamos ver em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, olha como vai nos dizer. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Se você estiver tranquilo aí, puder acompanhar comigo, fique à vontade, tá bom? Mas nós vamos aprender um pouquinho, não será demorada, tá? Mas é somente para nos inspirar, porque amanhã também é dia dos namorados. E o que você está preparando aí para o seu esposo, para sua esposa? Como é que tem sido aí, tá? Os preparativos? Ou você não está mais preocupado com isso? Olha, dentro do casamento, gente, nós precisamos sempre conquistar. Não importa quantos anos de casamentos, não importa quanto tempo de casamento, nós temos que conquistar todos os dias, tá? Todos os dias nós precisamos conquistar. Que maravilha, né? Glória a Deus por isso. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Igualmente, vós, maridos, vivei com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como aqueles que juntamente com elas são herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações, tá vendo? Quando o homem não cumpre o seu papel, não ama a esposa, não a trata com delicadeza, o que acontece? Quando ele não a trata como ela é para ser tratada, ele nem as orações dele sobem ao céu, tá vendo? Nem as orações do homem, quando ele não ama, não trata bem a esposa, quando ele não honra a esposa, até as suas orações, elas são impedidas. Então, o homem precisa exercer muito bem o seu papel. E aí, qual é o papel do homem, então? Ser um líder espiritual da sua esposa, ser protetor e o provedor. Ser líder espiritual, ser o protetor, ser o provedor. Ele precisa amar sacrificialmente, não com autoritário, mas sacrificialmente, aquele amor com firmeza, sabe? Não aquela autoridade para machucar, para ferir, mas com amor, sabe? Com aquele amor como Cristo ama a igreja, com cuidado, com afeto.
e também ser exemplo de equilíbrio emocional e fé. Então, esse homem, esse marido, ele precisa ser um líder espiritual da sua casa. Ele precisa ser o protetor da sua casa. Ele precisa ser o provedor da sua casa. Amar sacrificialmente, se entregar por ela, se for necessário, e ter exemplo de equilíbrio emocional e fé. Então esse homem ele precisa ser equilibrado emocionalmente. E ele precisa ter fé. Ele precisa confiar no Senhor. Ele precisa confiar em Deus. Por quê? Porque se ele confiar em si mesmo, ele não vai ter forças para caminhar. Sozinho nós não temos essa força. Sozinhos nós não conseguimos ter essa clareza, ter esse entendimento, mas com a graça de Deus a gente consegue. A gente consegue, por isso que esse homem ele precisa exercer o seu papel com muita responsabilidade, com muita determinação, tá? Então esse marido precisa exercer a sua função. Ele precisa exercer o seu papel, que é liderar, que é proteger, que é prover, é amar a esposa e ser exemplo de equilíbrio emocional e fé. Aí agora, nós vamos falar um pouquinho de nós mulheres. Como é o nosso papel? Qual é o nosso papel dentro do casamento diante da palavra de Deus? Então nós vemos, só recapitulando um pouquinho, o papel do homem dentro do casamento, ele precisa ser de liderar, ele precisa ser de proteger, de prover, ele precisa ter aquele amor sacrificial e ele também precisa ser exemplo de equilíbrio e de fé, tá bom? Tudo bem até aí? Então nós vamos continuar agora e nós vamos entrar para o lado da mulher, da esposa. Qual é o papel da esposa? Vamos ver? Em Efésios, capítulo 5, verso 22, olha como está nos mostrando a palavra. Efésios 5, 22, está nos dizendo assim. Deixa eu só me encontrar aqui para mim falar corretamente, não me perdi. Efésios, capítulo 5, olha como está escrito, verso 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Então, nós mulheres precisamos ser sujeitas aos maridos como ao Senhor. Então, submissão. Submissão é você estar sob uma missão, tá? E o nosso papel é ser uma ajudadora idônea. Ajudadora idônea. Então, se nós somos submissos a Deus, nós precisamos também, como esposa, ser submissa ao esposo, a autoridade que ele tem dentro do lar. Nós temos que ser submissa a esse líder espiritual dentro da nossa casa. Nós precisamos ser submissa a esse protetor e amá-lo também, tá bom? Então nós como mulher, nós precisamos ser submissa ao nosso esposo. Nós precisamos estar sob essa missão. Nós precisamos, porque submissão é isso, é você estar debaixo de uma missão, é sob uma missão, é estar junto, é estar ali, juntamente na mesma missão, ao lado. Quando Deus criou Eva, o Adão olhou para Eva e falou, ossos dos meus ossos, carne da minha carne, e lá está escrito ajudadora idônea. Deus criou a mulher para ser ajudadora idônea. E lá em Provérbios, capítulo 31, do verso 10 ao 31, vai nos dizer sobre uma mulher virtuosa, uma mulher sábia e uma mulher que edifica o seu lar. Então tá. Qual é, então, o papel da mulher, da esposa? Nós precisamos ser ajudadora idônea. Nós precisamos ser gestora do ambiente emocional do nosso lar. Nós precisamos ter uma influência sábia e espiritual. Nós precisamos ter uma submissão não passiva,
que a gente fica quieta, calada, tá tudo, ai, tá bom, faz do seu jeito. Não, tá bom, então faz. Não, mas ser aquela submissão parceira, com propósito. Sabe, aquela submissão com propósito? Você tá vendo que o marido tá ali precisando tomar uma atitude, uma decisão, e aí você fica quieta, deixa, não, mas quando a auxiliadora ela é idônea, ela está junto no mesmo propósito, o que acontece? Ela é uma parceria. Ela é uma parceria para o seu esposo. Ela o apoia, ela o incentiva, ela o anima, né? E quando ele tá querendo tomar alguma decisão que isso vai trazer algum dano e ele não está enxergando, ela mostra para ele com sabedoria, com amor, com cuidado nas suas palavras, com zelo com as suas atitudes e mostra para ele ali, o que você acha de olhar melhor? Vamos orar sobre isso? Então nós precisamos, a nossa função dentro do casamento é ajudadora idônea, gestora do ambiente emocional do nosso lar. É cuidar das emoções do nosso lar. A mulher, ela tem essa função de cuidar do ambiente, da emoção do lar. Tá vendo que seu filho tá precisando de alguma coisa? Ela tá ali na gestão, ela tá vendo o que falta, ela tá vendo se tá faltando carinho, se tá faltando atenção, ela tá vendo se tá faltando alguma coisa, ela tá vendo se tá necessitando de algum olhar. Lembra da mulher de Provérbios? Ela está atenta ao andamento da tua casa. E por ela estar atenta, ela tá ali na gestão, ela está organizando, ela organiza. Então essa mulher, ela influencia, mas ela influencia com sabedoria e ela influencia sabiamente e espiritualmente. Então assim, ela tá vendo, meu Deus, olha, eu preciso buscar de Deus orientação para resolver tal coisa. Ela vai para a oração. Ela pede direção a Deus, ela pede sabedoria ao Senhor, como ela pode agir, como ela pode fazer, qual é a maneira certa dela caminhar. E aí, então, Deus dá a ela sabedoria. E aí, ela age com sabedoria, com inteligência, e aí a casa fica firme. A casa fica firme, as emoções ficam equilibradas. Essa mulher, então, ela age, ela lidera, ela está agindo com sabedoria, tá bom? Então, como nós vemos, o que acontece? Às vezes, por que o homem, às vezes, dentro de casa, dentro do casamento, às vezes tem muitos conflitos? Porque nós temos algumas expectativas quando nós entramos no casamento. E às vezes nós trazemos essas expectativas da casa da mãe, do pai. Por quê? Porque a minha mãe era assim, meu pai era assim. E por que agora ela cria ou ele cria uma expectativa dentro de si que a sua esposa também vai ser assim? E às vezes não é. Por quê? Porque essa mulher veio de um lar diferente, veio de uma casa diferente. Esse homem veio de um lar diferente, de cuidados diferentes. Percebe? Então o que acontece? Aí aonde moram alguns conflitos. Porque daí a gente não entende as diferenças que o outro tem e não aceita essas diferenças. Gente, é importante que tenha as diferenças, porque através do conflito você vai ter sabedoria para agir. É aí que você vai exercer a sabedoria para agir, tá? Então, a ausência de conflito não vai conseguir fazer você mudar. Às vezes você não consegue ver que está tendo um erro. Então você também não pode se calar. Você precisa se posicionar, precisa falar, mas falar com sabedoria, com cuidado, com zelo. Isso é muito importante. E aí nós vemos o quê? A importância de o homem ter uma masculinidade bem estruturada, uma identidade estruturada. Porque quando ele tem uma estrutura na sua identidade, ele tem a identidade masculina bem estruturada, esse homem, ele não vai fugir das suas responsabilidades. Quando esse homem, ele tem uma identidade a identidade masculina bem estruturada, ele não vai fugir das suas responsabilidades. Ele vai
sabe, ele não vai fugir, ele não vai sair, ele vai assumir. Ele vai assumir as suas responsabilidades e ele vai dominar esse lar. Agora, quando o homem ele não tem essa identidade bem estruturada, aí o que acontece? Aí a mulher acaba tomando essa posição. Só que a posição do homem, se a mulher toma a posição, a função do homem, se torna pesado para ela. Sobrecarrega ela. Então, o homem, ele precisa ter essa identidade masculina bem estruturada. Bem estruturada. Por quê? Porque ele precisa entender que ele precisa liderar essa casa. Ele precisa entender que ele precisa ser protetor dessa casa. Ele precisa ter esse entendimento que ele precisa prover, é ele que precisa correr atrás e trazer o mantimento, ele prover para essa casa. Então, essa responsabilidade, essa função Deus deu ao homem. Então, o homem ele precisa ser o exemplo de equilíbrio emocional. Ele precisa ter fé. Então, esse homem, ele precisa ter essa estrutura. Ele necessita ter essa estrutura, ele precisa entender essa real identidade. Qual é a minha identidade? Ele precisa saber que ele é o líder. Ele precisa ser responsável com as suas atitudes, dominar a sua casa, estar no domínio, né? E o papel do pai, né, simbólico, é sustentar os limites e dar a segurança emocional. Então esse homem, ele sustenta os limites, ele dá segurança emocional. Tá vendo? Porque, gente, quando o homem sabe o seu papel, a mulher se sente segura, ela se sente protegida, ela se sente amada, ela se sente respeitada, honrada. E isso é tão gostoso, isso é tão bom. Quando o homem tem essa estrutura, quando ele tem essa estabilidade, sabe, essa mulher ela encontra apoio. Porque esse homem sabe prover isso. Ele sabe olhar para ela com um olhar, com um vaso, sendo o vaso mais fraco. Não é fraco de fraqueza, não, porque a mulher ela tem a sua sensibilidade. E ela precisa de ter essa atenção, de ter esse carinho, de ter esse cuidado. Então o homem precisa entender a sua posição. Que o homem passa essa tranquilidade, essa segurança, ele sustenta os limites, ele dá segurança emocional. Teve vários momentos em que eu precisava de um apoio, porque eu estava enfrentando algo na minha saúde e eu estava frágil, mais frágil, porque eu estava ali perto de ter as crianças, os bebês, que eram gêmeos, e eu estava também com Covid. Então, meu cabelo caiu todo e eu me lembro de que o meu esposo estava ali, sempre comigo, me dando essa sustentabilidade, sempre comigo me apoiando e dizendo, sabe, me mostrando para mim o quanto eu era valiosa, o quanto eu era amada, mostrando essa segurança, trazendo para mim essa segurança emocional. Eu não tinha, ele me passava aquela segurança de que mesmo eu daquele jeito, com pouco cabelo, o jeito ali, né, o meu físico não estava bem, mas ele passava essa segurança para mim, de que ele me amava mesmo assim. E o homem precisa passar isso para a mulher. Só que o homem só consegue passar isso para a mulher se ele saber quem ele é em Deus. Se ele saber quem ele é no Senhor. Ele é sacerdote, ele é o provedor, ele é o líder. Ele é amado por Deus. Ele tem que saber essa função de liderar, de prover, sabe? E isso é muito importante. Isso é muito importante. Isso traz estabilidade dentro do lar, tá? Isso traz confiança. Isso é muito bom. Isso é muito importante dentro do casamento. E para a esposa, essa reconexão com o feminino saudável, não como um inferior, mas,
olha como eu escrevi, mas como essência acolhedora, emocional e organizadora. Então, reconexão com o feminino saudável, não como inferior, mas como essência acolhedora, emocional e organizadora. Então, a mulher, muitas vezes, ela repete o padrão da mãe. E, às vezes, a mãe tentava, como assim? O papel de tentar salvar o marido, de tentar... e aí, nisso, ela gera uma dependência no marido. Aí, ela começa a fazer as coisas que é para o marido fazer. Ela começa a tomar o papel do marido, a função do marido. Aí, vamos colocar assim, você pediu para ele colocar uma cortina. Aí você fica cansada de esperar, vai lá e coloca a cortina. Aí tudo bem, o marido deixa. Aí daqui a pouco você quer ir lá e que pede para ele trocar o gás acabou. Aí ele tá lá demorando um pouquinho, você vai lá e troca o gás. Aí o que eu vou dizer para você? Ele vai cruzar os braços e vai deixar você fazer a função dele. Por isso que nós mulheres precisamos saber a nossa essência. Por isso que nós mulheres precisamos fazer o nosso papel. Se trocar o gás é papel, é a função ali, né? Ou algo do homem fazer, é o pesado e tudo. Então, deixe esse homem fazer. Se é para trocar uma lâmpada, né? De repente, seja baixo ou alguma coisa assim, tudo bem. Mas se é algo que seu esposo precisa fazer, que é ele fazer, deixe ele fazer. Não tome o lugar dele, não faça no lugar dele, porque você vai tentar ser a mãe dele, sabe? Aquilo que dá para ele fazer, e você vai lá e faz no lugar, porque é como a gente faz com as crianças às vezes. E aí você fala assim, viu? Poxa vida, sabe? Aí você se frustra, aí você se decepciona, e aí você também gera uma dependência nesse homem. Você gera uma dependência. Aí, então, nós precisamos saber o nosso papel dentro do casamento. Então, não faça aquilo que é para o seu esposo fazer. Deixe ele fazer. Isso traz para ele mais domínio. Ele vai se sentir o homem da casa. Ele vai se sentir que você o respeita, que você o compreende, que você o espera. E isso vai fazer com que ele tenha autoestima elevada. Não, essa casa aqui... Realmente, ele se sente o cabeça da casa, assim, sabe? No governo da casa. Agora, quando nós, mulheres, queremos tomar essa posição, isso atrapalha. Então, nós não podemos ser a mãe desse homem. O marido não é seu filho. Ele não é o seu filho, ele é o seu esposo, o seu companheiro. Então você precisa deixar que ele faça, que ele tenha o seu domínio, que ele tenha exerça a sua função, exerça o seu papel com sabedoria, tá bom? Então, qual é a relação saudável na integração dos papéis? Nessa integração dos papéis, quando os dois compreendem e respeitam seus papéis, aí olha o que acontece. Quando os dois compreendem e respeitam esses papéis, tem menos competição e mais cooperação. Tem espaço, há espaço para crescimento individual e conjugal. Olha que beleza, que maravilha. Tem espaço, quando os dois se compreendem, tem esse espaço. Porque assim você sabe que dentro do casamento, os dois, tanto o homem como a mulher, precisa ter o seu momento de individualidade, tá? Precisa ter esse momento. Por quê? Porque tem coisas que o homem precisa fazer, ele ter o momento dele, sabe? Talvez de sair com algum amigo, né, que seja algum irmão, às vezes ele precisa ir para algum lugar e às vezes sabe que não é algo para ele, tá tudo bem. Eu me lembro assim, às vezes que eu nunca impedi, sabe, de quando ele ia para os montes assim, ou quando ele ia
até hoje, quando ele tem os momentos que ele se reúne com os amigos, né, com os irmãos amigos dele, o que acontece? Eu nem ligo, gente. Eu não fico no pé dele, amor, olha a hora. Você não vai voltar para casa? Por quê? Porque eu sei que ele é o momento dele. Eu sei que ele precisa conversar, eu sei que ele precisa ter o tempo dele, ter o momento dele também. E isso acontece comigo também. Quando eu estou reunida com as amigas, com algumas irmãs amigas que eu tenho, e a gente está reunidas, ele deixa, ele não me liga, não fica me ligando, não fica me interrompendo, ele deixa. Ele entendeu, ele compreendeu que eu também preciso ter o meu tempo. Eu também preciso ter esse momento, eu também preciso ter um tempo para mim. E isso é muito importante. Então, quando o casal compreende e respeita os seus papéis, e cada um, ele não tem competição, vai ter mais cooperação, vai ter espaço para crescimento individual e crescimento conjugal. Por quê? Igual quando antes eu via, o meu esposo, ele sempre me incentivava a estudar, a buscar mais conhecimento, porque ele via que ele fazia cursos e cursos e cursos, e eu sempre ficando para trás. Então ele me incentivava a ter esse crescimento individual, ele me incentivava a ter esse crescimento. E quando se referindo ao casamento, nós buscávamos juntos. E isso é importante, é saber esse momento, é ter esse espaço e ter um equilíbrio entre a razão da masculina e a emoção do feminino. Então, a autoridade e a ternura, sabe? Essas coisas, elas se complementam. E é isso que precisa ser feito. Não é competição, tá? Eu não preciso competir com meu esposo. Eu tenho que completar. Ele me completa e eu completo. É junção. Não é uma divisão, não é que eu preciso crescer mais que ele, eu tenho que ser mais que ele, não. Ou então, eu me lembro de, às vezes, eu via ele, sabe, tendo os cursos, eu não tinha uma expectativa. Aí quando eu comecei a me conhecer, a me entender melhor, eu também comecei a buscar conhecimento. Então, por quê? Porque casal inteligente cresce juntos. Casais inteligentes crescem juntos, gente. Não tenha uma competição dentro do seu lar. Entenda, casais inteligentes crescem juntos. E aí eu quero fazer uma pergunta para você refletir. Pergunte para você mesmo, será que eu sei o meu papel dentro do meu casamento? Tenho respeitado e incentivado o papel do meu cônjuge? Você tem incentivado esse homem? Você tem incentivado essa mulher? Como você tem cuidado dessa mulher? Como você tem cuidado da sua esposa? Como você tem cuidado do seu esposo? Hein? Como tem sido? Como tem sido esse cuidado? Como tem sido esse respeito? Você tem respeitado? Você tem incentivado? Aí eu quero fazer uma pergunta para você. Para que você se pergunte, o que eu posso mudar hoje? O que eu posso mudar? Eu percebo que muita coisa foi mudada em mim. Muita coisa foi mudada em mim. Porque eu comecei a deixar mais, sabe? Quando eu entendi o meu papel, como esposa, eu comecei a mudar o meu comportamento. Porque às vezes eu era tão dependente emocional que eu não me sentia feliz, ou eu não me sentia, eu não tinha decisão própria. O que o meu esposo falava, o que ele exercia, sabe, era o que acontecia comigo. Então era muito, sobrecarregava, sabia? O nosso casamento, a gente às vezes tinha mais discussões, eu me sentia muito inferior. Olha que coisa. Só que depois que eu comecei a aprender a me cuidar, a me colocar no meu lugar, a saber o meu papel dentro do casamento, a cuidar da minha família, né? Tudo isso mudou. Hoje, gente,
a gente nem se lembra de como é discutir, a gente nem sabe o que é isso, a gente, com a graça de Deus, a gente se dá super bem, a gente conversa muito, a gente toma decisões juntos, se nós não tiver uma decisão, a gente vai orar junto, a gente faz planos juntos, e casamento é isso, casamento é cuidar um do outro, casamento é olhar um para o outro, é ter aquele olhar de compreensão, deixar o outro também ter a sua individualidade, ter o seu momento, não ficar em cima, não ficar, sabe, querendo essa dependência emocional. É entender que você é valiosa, e você precisa exercer o seu papel, exercer a sua função dentro do casamento. Então nós vemos o quê? Que o esposo lidera com amor e a esposa apoia com sabedoria. Que maravilha, não é? O esposo lidera com amor e a esposa apoia com sabedoria. E os dois juntos refletem Cristo e a igreja. Tá vendo como é diferente? Quando o esposo sabe o seu papel, quando a esposa sabe o seu papel e os dois têm um propósito só, então os dois refletem Cristo e refletem a igreja. O amor de Cristo com a igreja. Certo? Então entenda isso. A mulher, ela precisa ter sabedoria. Ela precisa ser submissa. Ela precisa ser virtuosa. Ela precisa ser idônea, ajudadora idônea, gestora do ambiente emocional do lar. Prepara o ambiente, minha irmã. Quer ver? Não importa quanto tempo tem que você é casado ou casada. Prepare um momento para vocês, para sua família. Prepare o ambiente. Prepare o ambiente, seja um mimo, seja alguma coisa, mas faça alguma coisa pelo seu casamento. Faça alguma coisa para conquistar, para amar, para mostrar que você o ama, que você o respeita, certo? E o homem, ele precisa amar a esposa como Cristo ama a igreja, e ele precisa exercer a sua função, que é líder espiritual, protetor, o provedor, amando com amor sacrificial, ser um exemplo de equilíbrio de fé e emocional. Isso é muito importante, tá bom? Eu quero fazer uma oração por você. Quero fazer uma oração pela sua família. E eu quero dizer para você, cuide do seu casamento. Cuide do seu casamento, cuide da sua família. Cuide um do outro, certo? Porque quando o marido e a esposa compreendem os seus papéis dentro do lar, o lar se transforma em um lugar de cura. O lar se transforma em um lugar de propósito. O lar se transforma com a presença de Deus. Gente, é tão gostoso um lar saudável. É tão maravilhoso você poder ser ter aquele amparo, ter aquela segurança, ter aquela confiança, saber que Deus está habitando na sua casa, saber que Deus está habitando no seu lar. É maravilhoso isso. Eu quero orar por você, tá bom? Vamos orar? Poderoso Deus, nesse momento, Senhor, eu quero orar. Eu quero orar por essa esposa. Eu quero orar por esse esposo que está me assistindo nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, coloque as tuas mãos poderosas sobre esta casa. Venha abençoar esta família. Venha abençoar este casamento. Meu Deus, se em algum momento se inverteram os papéis, eu quero pedir para que o Senhor abra os olhos desse casal, para que possam ver, para que possam organizar a tua casa, para que possam
fazer a tua vontade, para que possam viver um casamento com propósito, uma família com propósito. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por essa família, eu quero orar por esse esposo, para que ele possa, meu Deus, exercer a função dele, de liderar, de prover, de trazer a segurança, de trazer a paz, de poder trazer fé, de ser o ponto de equilíbrio, desse homem possa, Senhor, ter uma identidade estruturada, em nome de Jesus, para que ele possa conseguir exercer a função dada para ele diante de Deus. Senhor, que essa mulher também, que ela possa ser a ajudadora idônea, que ela possa ser sábia para edificar esta casa, que ela venha, Senhor, cuidar das emoções também desta casa, desta família. Senhor, que este casamento venha a ser abençoado, aonde estiver vendo brigas, discórdias, confusões, aonde estiver vendo inversões de papéis, em nome de Jesus, abre os olhos desse casal e muda a história, em nome de Jesus. Amado Senhor, eu quero te pedir, Pai, venha abençoar esta casa, venha abençoar esta família, venha abençoar, Senhor, este casamento, em nome de Jesus, que toda a seta lançada, que tudo aquilo que foi lançado, que toda a palavra lançada, que foi falado maldizendo, em nome de Jesus, eu quero repreender nesse momento, e eu quero te pedir a tua bênção sobre este casamento, a tua bênção sobre esta casa, sobre esta família, sobre este lar, em nome de Jesus, que todo mal caia por terra e que esta família venha a ser abençoada, edificada, em nome de Jesus, Pai. É o que nós pedimos, nós determinamos, cremos em nome de Jesus, que a partir de hoje todos nós, homens e mulheres, que nós venhamos ter uma função no nosso lar, exercer a nossa função, cada um exercer o seu papel diante de Deus, e que as vidas venham ser cheias do teu Espírito Santo, que os casamentos venham ser abençoados em nome de Jesus. É o que eu peço e te agradeço. Glória a Deus. Glória a Deus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a tua família, e em nome de Jesus, que você venha exercer o seu papel, minha irmã, que você possa exercer o seu papel, meu irmão, com sabedoria. Governe a tua casa, governe o teu lar. Mulher, edifique, seja sábia, cuide das emoções do teu lar, cuide das emoções dos teus filhos, cuide de você, se cuide, se ame e busque a presença de Deus para dentro da tua casa e seja abençoado em nome de Jesus. Chega, não é tempo mais de ficar com brigas, com discórdias, com confusões. É tempo de cada um exercer o seu papel e saber a sua posição dentro do seu lar. Tá bom? Deus em Cristo abençoe vocês. Eu disse que na live passada que nós iríamos esse mês somente falar sobre família. Somente sobre família. Por quê? Porque nós precisamos estar com a nossa família debaixo da graça de Deus. Debaixo da graça de Deus. É tempo de nos posicionarmos e de buscarmos diante de Deus a presença do Senhor para nossa família. Tá bom? Deus te abençoe. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Você ainda que não me segue, me siga para acompanhar as nossas lives. Se você ainda não foi lá no meu canal do YouTube, vai lá, se inscreve para me ajudar. Curta, compartilhe. Por quê? Porque eu quero falar do amor de Deus e você vai me ajudar a espalhar essas mensagens com mais profundamento, com mais edificações. E quanto mais lar sendo abençoado, sendo edificado, mais o reino dos céus ganha e o inimigo bate em retirada. Deus em Cristo abençoe a tua família. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe o teu casamento. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor e a próxima quarta-feira, se Deus quiser, nós estaremos por aqui. Deus abençoe você. Fiquem todos na paz do Senhor.